Macroeconomia, queria perguntar para vocês, já ouviram falar de um negócio chamado Boletim Focus? Já? O que é o Boletim Focus? Não, só da economia. E o mercado financeiro olha isso aí toda segunda-feira, né? E aí, todo mundo pega o seu celularzinho aí, escreve no Google Boletim Focus, aí clica no primeiro link do Google. Acharam aí? Eu não tá abrindo aqui também. Não, não é em inglês. Ninguém conseguiu aí? Vou. Focus. Esse computador aqui pré-histórico, que demora para abrir pra caramba aqui as coisas, mas tá indo aqui. E aí tem os relatórios, tem o último que saiu dia de hoje. O último foi dia 21/6. Você abre o PDF. Ué, é só para olhar o link? Você imaginou isso mesmo? Aí a descrição aqui do que é o Boletim Focus, segundo a fonte super confiável aqui, o Wikipedia. Para esse tipo de coisa, a Wikipedia vai servir, né? Ele é uma publicação online, divulgada toda segunda-feira, a respeito da economia brasileira. E ele é uma pesquisa feita pelo Banco Central. O próprio Banco Central escolhe ali algumas pessoas do mercado financeiro. Eu não sei dizer exatamente qual o critério para você fazer parte desse contexto aí, para ser escolhido. E ele vai colocar ali algumas das principais variáveis que a gente vai estudar aqui, certo? Vocês lembram que eu falei já desde a primeira aula, assim, como a gente sabe se a economia está indo bem ou está indo mal? Vocês lembram disso? Alguém lembra? Lembra ou não? Lembra? Você veio na aula? Então, consegui baixar. Como você sabe se a economia está indo bem? Às vezes aparece para mim uns vídeos aí esses de WhatsApp aí, sensacionalistas, e isso acontece em todos os governos, tá? Ah, nossa, a economia está indo pro buraco, porque isso, aquilo aconteceu. Muitas vezes, toda vez que sai uma notícia ali do resultado primário e aparece lá um déficit primário. O que é um déficit primário? Caiu aí na primeira prova. Déficit primário é o resultado que vem das contas do governo, quanto que ele arrecadou e quanto que ele gastou, certo? Sem considerar a taxa de juros. Taxa de juros que é o quanto da dívida pública vai incidir ali os juros, que é a Selic, né? Mais a inflação, depende do título, tudo. Aqui, ó. Consegui. Põe a tela aqui. E aí, como que acontece? O Banco Central vai lá, pergunta para a galera do mercado financeiro qual a expectativa deles em relação ao quanto que vai chegar no final do ano, essas seguintes variáveis aqui. O IPCA, que é o principal índice de inflação aqui, porque é o índice que é utilizado pelo Banco Central para tomar sua decisão de taxa de juros. A variação do PIB, o câmbio, a Selic, aí tem ali o IGPM, outro índice de inflação, administrados. Administrados são aqueles itens que o governo tem mais o poder ali de mudar os preços, que é energia elétrica, água, luz, né? Gás, combustíveis. Então, os preços administrados do IPCA ali é onde o governo mesmo que influencia. E muitos dos preços administrados sofrem inflação pelo próprio governo e pelos componentes dos indicadores que fazem eles mudar. Ali na terceira parte, que está ali, né? Essa parte de conta corrente, balanço comercial e investimentos diretos, está falando ali da nossa relação com o exterior. Na conta corrente, a gente sempre tem um déficit. Por que tem um déficit? Porque aqui tem muita empresa estrangeira que manda a grana para fora do país. Mas a gente compensa isso na balança comercial. O que é a balança comercial? É a diferença entre exportações e importações. E, por último, ali o investimento direto do país, chamado investimento estrangeiro direto, IED. Está ali o quanto que as empresas de fora investem aqui no país, em bilhões de dólares. E por último ali temos a parte do resultado ali, do governo, das contas públicas. Temos ali a relação PIB em proporção à dívida em proporção ao PIB e o resultado primário nominal, certo? Então, esses dados aqui são os que a gente imagina que são os essenciais para a gente entender a macroeconomia que está acontecendo. O que eu falei de notícia que aparece, assim, quando sai um déficit primário, a galera pega aquele corte lá do cara falando assim, ó, o Brasil fechou com déficit de 100 bilhões. E aí, todo mundo que usa na má intenção isso aí, para jogar no povão, vai falar o quê? Ó, o governo quebrou, o governo tá quebrado. Vocês já não ouviram isso? Um monte de vezes? Alguém já ouviu? Não? Nunca? Alguém não ouviu? Alguém tá escutando? Então quem não ouviu, levanta a mão. E quem ouviu? E quem não ouviu, nem não ouviu. É importante saber, porque às vezes a gente tem pessoas que têm dificuldade de ouvir, né? Falar mais alto, assim.
Mas o que acontece? O resultado primário, que é o que sai no noticiário ali, ele é o mais falado. A galera não fala muito do nominal, porque o nominal, historicamente, é sempre déficit. A gente sempre tem mais a pagar do que receber todo ano. Isso desde o início do Plano Real. E por que o Brasil não quebrou? Porque é como se a gente rolasse uma dívida ali. A gente não tem para pagar agora, que emite mais dívida, que quer dizer o quê? Pegar dinheiro emprestado do povo e rola a dívida para frente, como se fosse pagando só o mínimo do cartão de crédito ali. E acontece que o país não quebra, porque o que importa aqui é a relação da dívida em proporção ao PIB. E aqui no caso do Brasil está em 63% atualmente, né? Não está em 63%. O mercado espera que feche a 63% do PIB, que é um número muito bom. É um número bom o suficiente para que o estrangeiro continue a investir em título público brasileiro. E ele continuando a investir aqui, a gente segura o dólar, segura o câmbio. E garante ali que vai ter uma balança comercial positiva. Então, é importante mencionar que isso aí é utilizado de formas distorcidas, tanto por um governo anterior, para todos os governos tem gente maliciosa pensando nisso aí. Mas a lógica aqui é o seguinte, não importa se o resultado primário estiver negativo, desde que as outras variáveis estejam controladas, desde que tenha uma inflação legal, desde que esse resultado negativo não seja por conta de algum problema que é maior, por conta, de repente, de algum meteoro que caiu no país, algum escândalo político, um golpe de Estado que está acontecendo. Porque a lógica é que, se o governo gasta mais, ele faz uma política expansionista, ele vai, posteriormente, fazer com que o resultado dos impostos aumente. Se o PIB aumenta em 2%, o que se espera dos impostos? Que aumentem. Às vezes até mais do que 2% ele aumenta. Beleza? Alguma dúvida até aqui? O primário é gasto do governo menos os tributos, certo? Anotou aí? Você já sabia? Então anota aí, pessoal. O nominal é o resultado primário mais os juros. Conta que para ficar igual aqui é tributos menos os gastos. E o nominal é igual ao primário mais os juros. Às vezes a gente tem a impressão de que a economia está indo bem, não está indo mal, mas por conta do que a gente está vendo no nosso cotidiano, no nosso círculo social, até das empresas que a gente acompanha. Então a gente tem aí uma visão enviesada, né? Você vê todos os seus parentes, seus amigos falando, nossa, a economia tá uma bosta, né? Para saber se tá uma bosta para todo mundo ou se é um negócio localizado no mercado que a gente está falando, na cidade, no lugar, a gente tem que olhar os dados macroeconômicos, porque a gente não tem como saber de tudo ao mesmo tempo, certo? Então isso aqui vai dar uma pista para a gente, né, entender. O relatório Focus, especificamente, ele vai pegar ali, ó, projeção de 2024, como vai acabar 2024, 2025, 26, 27. O 27 aqui é um negócio assim que é os caras tentar ver ali bola de cristal mesmo, porque até o 24 mesmo a galera não vai ter muita certeza e praticamente todo ano todo mundo vai errar. Por quê? Porque acontece um monte de coisa durante o ano que vai mudar as expectativas das pessoas, certo? Se você pegar aqui o primeiro relatório de janeiro de 2023 e ver com o último de dezembro de 2023, você vai ver que não tem nada a ver um com o outro. Nunca bate. Por que nunca bate? Porque os caras que estão usando bola de cristal, certo? Mas mesmo assim o mercado usa isso para ter referência nisso, naquilo. O que aconteceu recentemente? Aconteceu umas coisas aí na economia, daí já saiu uma notícia ali, ó, o relatório Focus dessa semana falou que a inflação já vai disparar, né? E aí você tem que olhar aqui, mas como que vai reparar? Ó, vai disparar. Aí você olha aqui, ó. Então vamos ver. O IPCA, há 4 semanas atrás, estava ali a expectativa do consenso do mercado que a média ali entre o palpite de todo mundo, que era 3,86, que ia acabar o ano. E agora está em 3,98, quase 4. Esse aumentinho aqui, que dá a indicação de que, ó, os preços podem subir. E pode subir por quê? Né? Qual que é a justificativa desse aumento aí? Teve lá a parada do Rio Grande do Sul, aí o governo tem que gastar mais dinheiro, o Rio Grande do Sul vai diminuir a oferta de produtos. Então, de um lado, vai aumentar a demanda, porque o governo vai gastar mais grana para salvar todo mundo ali, vai injetar grana na economia, vai fazer mais obras, então ele vai fazer uma política expansionista fiscal e monetária, e ao mesmo tempo a oferta de produtos que tem cadeias relacionadas ali no Rio Grande do Sul vai diminuir. Então é uma fórmula ideal para que a inflação suba. Mas mesmo assim, como as contas estão controladas razoavelmente, a gente vê que esse aumento da inflação não é um negócio tão preocupante. E por que é ou não preocupante? A gente tem que olhar também em relação aos outros países. Tanto os países que estão no mundo todo, que são mais desenvolvidos, que são
em desenvolvimento, igual os nossos. E os países que são mais pobres, a gente não olha tanto porque é um mundo muito diferente e eles não são grandes o suficiente para afetar a gente, a não ser em algum outro caso específico. Então a gente vê assim, tá aumentando a inflação no mundo todo? Então é um indicativo de que a causa da inflação aqui não é só do Brasil. Está aumentando só aqui? Então a gente fica mais preocupado, certo? Igualmente com a variação do PIB. Quando começou a pandemia e a projeção na semana seguinte ao lockdown, como que a gente imaginaria que o ano ia acabar? A gente projeta expectativas em relação ao futuro. Todo mundo projetou que a economia ia cair, caiu mesmo. Alguns exageraram, alguns fizeram um palpite mais brando, mas todo mundo caiu. Se o mundo inteiro caiu e a gente caiu também, então, né, o problema é exógeno, o problema está fora do nosso controle aqui, certo? Aí o que a gente tem que ver é que se a gente caiu muito mais do que os outros, ou se a gente conseguiu cair menos do que todo mundo. Isso que é o interessante, certo? Por isso que a gente conta sempre o PIB em dólar, por isso que a gente compara países que têm o perfil parecido, né? Para a estatística ter alguma função, certo? Todo mundo acompanhando até aí? Alguém tem alguma dúvida? E eu estou falando desses temas aqui, que são temas atuais, que você vai usar no seu dia a dia. Independente de onde você for trabalhar, você está na área da administração, se você for abrir um negócio, você tem que olhar essa parada. Se você for empregado numa empresa, é bom você olhar isso aqui. Ah, mas meu chefe não olha. Então, olha, eu sei que de repente você melhora a sua condição. O que está acontecendo hoje no mundo? Né? O câmbio subiu aqui. A expectativa era que há 4 semanas atrás, que terminasse o ano em 5,5. Agora, a galera está achando que vai ser 5,15. E quanto está o câmbio comercial hoje? Quase uns 5,50 aí, né? E acontece o quê? Por que isso aí está subindo? Não é porque o Lula falou isso, falou aquilo? É porque aconteceu alguma parada diferente na economia? Né? Uma das pistas que a gente tem que ver para analisar o câmbio, e quando a gente for falar mais de câmbio ali, eu vou falar mais sobre isso, é um índice chamado DXY. E se atentem para isso aqui, porque isso aqui não está nos livros de macroeconomia, está no dia a dia das paradas. O que é o DXY? O DXY é como se fosse uma cesta de moedas. Tem lá quase metade é o euro, tem um pouco da moeda japonesa, um pouco da moeda de outros países, tem um pouco do real também. As principais moedas, né? Mas ponderado ali o grau de relevância de cada uma, por isso que o euro tem mais. Quando a gente acompanha o DXY, a gente vê o impacto da política econômica dos Estados Unidos em relação a todas as moedas do mundo. Se a gente vê o DXY, ele é como se fosse um índice de preços, só que de um monte de moeda de todos os lugares do mundo que são importantes ali para a economia global. Se o DXY sobe, quer dizer o quê? Que o dólar está se valorizando em relação às outras moedas do mundo. Recentemente, o DXY subiu. E como ele subiu, o dólar também subiu aqui no Brasil. Então é um contexto que vem assim do global, da política econômica dos Estados Unidos. Por que o DXY sobe ou cai? O DXY. Vamos ver o gráfico do DXY. O que está acontecendo, né? Algumas aulas atrás ali eu falei do contexto do que está acontecendo em relação à inflação nos Estados Unidos, que está relacionada ao nível de desemprego, que por sua vez está relacionada ali à política monetária. Né? Para contextualizar de novo, os Estados Unidos quer reduzir a inflação e a taxa de desemprego dele está muito baixa a ponto de ter mais gente querendo trabalhador do que trabalhador disponível. Então a gente está quase num pleno emprego ali, ao nível natural de desemprego. Que é um gráficozinho, a gente vê aqui os índices diários, por aqui, mensal. Como os Estados Unidos, ultimamente, vê que ele não está conseguindo desacelerar a economia, o mercado financeiro entende que o Banco Central vai ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. A taxa de juros deles, durante o começo da pandemia, até quase que o final de 2021, era 0. Então, você guarda dinheiro no título público americano, você perde para a inflação, você perde poder de compra. Ah, mas por que alguém ia investir num título que perde poder de compra? Porque eu já mencionei isso aqui, o título mais seguro do mundo é o título da dívida americana. Alguém lembra disso? Vocês lembram? Por quê que ele é o mais seguro do mundo? Porque ele tem a máquina de imprimir dólar. Exatamente. Então, em última instância, não consigo pagar. Liga a impressora e foda-se. Certo? O Brasil pode fazer isso? O título mais seguro do Brasil é qual? O título da dívida pública. Porque, em última instância, caiu um meteoro aqui, ele vai lá e faz isso. Certo? Mas para ele chegar a fazer isso, o negócio já tá um inferno já fudeu tudo. Mas ele é o mais seguro por quê? Pode quebrar qualquer banco aqui no país. Quem vai socorrer? É o governo. Então o governo segura ali todo mundo. Então veja, aqui é o movimento mensal do gráfico, né? Tem um gráfico que é melhor aqui. Essa porra.
DXY. Aqui o melhor pra gente ver é esse gráfico de candles aqui, né? Mostrei pra vocês como que rola, né? Então vejam só aqui, ó. Período mais recente, no tempo semanal. O último movimento que a gente viu de desvalorização do real em relação ao dólar, ou seja, quando o dólar saiu de quase, estava ali por volta de 5 e foi ali para 5,50, é em parte explicado pelo esse aumento aqui do DXY. Ou seja, os Estados Unidos, vendo que ele não está combatendo a inflação, a inflação não está cedendo, tem outros variáveis na jogada que estão entrando aí que vai fazer com que a inflação persista por mais tempo lá nos Estados Unidos. Qual que é a mensagem que o presidente do Banco Central americano passou nas últimas semanas? Ó, tem coisa preocupando a gente. A gente falou que esse ano aqui a gente ia começar a baixar os juros, mas não vai mais começar a baixar os juros. Vai começar no que vem. Aí o que acontece? O cara, para investir no título público brasileiro, ele tem que ter um ganho, né? Que é mais arriscado investir aqui do que nos Estados Unidos, certo? Se é mais arriscado aqui e lá continua mais altos juros, o que acontece com a grana? Sai daqui e vai para lá, entendeu? E aí ele só vai voltar aqui quando o Banco Central daqui aumentar a taxa de juros aqui. E o quanto que ele tem que aumentar? O quanto que ele tem que aumentar normalmente está atrelado a um indicador chamado risco país. Já ouviram falar disso aí? Vamos ver se acha que é o Credit Swap Default. Caralho, tem uns nomes esquisitos esse negócio. Esse índice é um índice da data. Esse índice é um índice criado ali por uma instituição financeira, não tem nada a ver com governos, mas ele é um índice muito utilizado para medir a temperatura do negócio, certo? O risco país foi o mais alto de toda a história do Brasil, sabe quando? Quando o Lula tinha acabado de assumir o primeiro mandato. Que a galera achou, nossa, o cara vai transformar tudo numa economia de comunismo e tal. Então, o que aconteceu? O mercado financeiro estava saindo fora daqui, o dólar deu um pico pro alto. E para manter a grana aqui, o Banco Central tinha que colocar uma taxa de juros maior do que o risco implícito que o mercado esperava. Quer dizer que tinha risco mesmo? Não. Quer dizer que a galera tem expectativa de risco. Mas o mercado financeiro não é só baseado nos dados do presente, ele é muito mais baseado nas expectativas do futuro, certo? E aí, quando o Lula assumiu, ele chamou lá o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles é um cara já conhecido do mercado financeiro, já deu uma tranquilidade para o mercado financeiro, porque os interesses do mercado financeiro são diferentes, muitas vezes, dos interesses do governo que estiver lá, seja o Lula, seja qualquer outro. E o Henrique Meirelles, o que ele fez? Colocou a Selic a 25%. Então, o prêmio que ele estava pagando para a galera investir aqui era altíssimo. E você ganhar isso sem risco, né? Os caras vieram aqui de braçada, certo? Qual que seria o risco? Se o Lula fosse lá e começasse a estatizar empresas que são públicas, se ele começasse a fazer reforma agrária e quebrasse os latifúndios, porque o latifúndio aqui no Brasil é importante, né? Porque eles têm um lobby do caralho na Câmara e no Senado, porque eles financiam a campanha de todo mundo, tem todo mundo na mão, e porque eles financiam o buraco que a gente tem aqui na nossa conta corrente. Eu vejo, a conta corrente é sempre negativa, mas a balança comercial cobre tudo isso aí e sobra. E boa parte disso é por causa do agro. Boa parte do agro ter essa capacidade é por ter ali, subsídio de taxa de juros, empréstimos, seguros, quando a colheita não vem de acordo, mas também porque tem uma economia de escala gigante aqui no Brasil, certo? Olha o tamanho das fazendas aí que produzem soja, milho, né, e café aqui no Brasil. Então a gente tem isso aí enorme. E o pessoal achando que ele fosse fazer uma reforma agrária e que fosse incluir nessa reforma agrária propriedades que são produtivas, o mercado ficaria com medo. Mas como nada disso aconteceu, a taxa de juros foi para 25% e ao longo dos anos ela foi reduzindo. Não reduziu na velocidade que deveria ter sido reduzida. Isso é uma crítica que aparece muito ali no governo do Lula. A inflação estava controlada, tudo estava legal. E a galera, ô Henrique Meirelles, por que você não baixa a Selic? Não, para prevenir de qualquer coisa acontecer, a gente está aqui se precavendo, né, mais do que necessário. Qual que é o problema da Selic alta? A Selic alta vai impactar o resultado nominal aqui. E é uma coisa que a galera não discute nos meios de comunicação e tudo mais, porque é de interesse deles, no mercado financeiro principalmente, que a taxa seja alta, eles não discutem o impacto de aumentar 1% na Selic, certo? E isso é muito maior do que jogar um Bolsa Família, um auxílio emergencial para a galera aí. O aumento de 1% na taxa Selic hoje deve dar um impacto ali de uns de uns 60 bilhões de reais a mais que o governo tem que pagar. E 60 bilhões é coisa pra caralho, tá? Porque a gente tem que se situar, assim, quanto que é muito, quanto que é pouco. Uma coisa interessante que vocês entenderem também é, orçamento
orçamento público nosso. Vocês têm noção de quanto que do PIB vai para a educação, quanto que vai para a saúde? Qual que é o maior gasto do Brasil? Já tiveram essa ideia aí? Vou pegar aqui, 2022. O orçamento federal executado, né, foi pago em 2022, foi de 4 trilhões. Ali, os maiores gastos: Previdência Social, 4%, Saúde, 3,3%, Encargos Especiais, 3%, Educação, 2,7% e juros da dívida pública, 46,3%. Oi? A assistência social, 4,7%, saúde, 3,3%. É 2002, mas não deve ter mudado tanto. Então, o aumento na taxa Selic não se discute aqui como um problema. Se discute como uma solução, uma pressão inflacionária. Porque a inflação é o pior mal de todos, certo? A inflação estando descontrolada, tudo o resto vira bagunça. O primeiro tem que controlar a inflação, depois a gente vê o resto. Então a gente tem que entender como que as coisas estão ligadas ali, como que uma coisa acaba afetando a outra, para saber interpretar exatamente as coisas. Vocês lembram da aula passada que a gente falou ali sobre a teoria quantitativa da moeda? Lembra? Então a gente falou ali que, diminuir ou aumentar a quantidade de moeda, né? Diminuir ou aumentar a base monetária, segundo algumas escolas de pensamento, não vai ter resultado nenhum na parte real da economia, só vai aumentar os preços. Já outras escolas de pensamento vão falar assim, não, tem sim. E essa discussão é assim, milenar já. Faz tempo que a galera fica discutindo essa porra aí. O que acontece na realidade é que influencia, certo? Às vezes não como uns esperam, não como outros, mas influencia. E a gente vê isso quando acontece uma crise financeira. Porque vem uma crise financeira, o governo vai lá e faz política expansionista, monetária e fiscal. Então influencia sim. Mas a galera que fala que não influencia, tá pensando em quê? Em aumentar os juros da dívida e não vai dar um problema. O que impacta o aumento de juros na dívida? Né? O que impacta o aumento na Selic? Para a galera, para a realidade nossa aqui. Da nossa parte como consumidor, isso vai impactar no financiamento de carro, imóveis, automóveis, porque a taxa Selic é a taxa básica da economia. Tudo escala em relação a ela. Se a Selic aumenta, você vai pagar mais caro para fazer qualquer tipo de financiamento. Os juros do cartão de crédito vai ficar mais caro. O juro da maquininha do cartão de crédito vai subir. Por outro lado, se você vai abrir um negócio, você vai investir numa empresa, eu vou aumentar a minha empresa ou vou fazer uma empresa do zero, isso influencia no meu custo de oportunidade. Vocês lembram o que é o custo de oportunidade? Lembra? Custo de oportunidade. O custo de oportunidade, a definição mais geral que tem é o custo do sacrifício que você tem que fazer quando você escolhe uma alternativa. Na parte de investimentos, o melhor jeito de traduzir isso aí é o seguinte: o investimento que você faz, não basta ele ser positivo, ele tem que ser melhor do que a melhor alternativa que você tem para investir. Quando eu vou fazer um plano de negócios, vocês já fizeram aí plano de negócios? Já fizeram a análise financeira no plano de negócios? Então ficou pela metade. Calculou, fez o que o plano de negócio? Análise de mercado, operacional, marketing. Fez um fluxo de caixa? E como que você sabe se o negócio é viável ou não, então? Chute. Só na fantasia daí, né? Quando você vai fazer os indicadores financeiros, mais usados ali, vai ser o valor presente líquido, que vai ser ali o fluxo de caixa zero, que você vai fazer o investimento, mais o somatório dos fluxos de caixa futuro, dividido aqui por uma taxa. Vê se tem um apagador aqui. Então você vai pegar o seu fluxo de caixa, o investimento inicial no negócio. Coloca aqui. Normalmente ele vai vir negativo, né? Porque você vai gastar dinheiro, certo? E aí o que tem que vir aqui são, resultado do primeiro ano, resultado do segundo ano. E cada ano você vai colocar aqui, o N aqui é o período, e essa taxa aqui, a taxa de desconto. Porque no fluxo de caixa seu, você vai ter lá né? Você vai gastar, você vai receber. Como que era mesmo? Então você vai gastar, essa setinha para baixo, você vai receber aqui. Para saber se hoje vale a pena investir, você tem que fazer o quê? Essa grana que está entrando aqui, você tem que jogar aqui. Para saber, se eu investir esse dinheiro no título público, vai dar quanto em 5 anos? Aí você tem que comparar esse valor com o que vai dar no seu negócio. Porque o que você está querendo ver aqui não é se o negócio é lucrativo, você está querendo ver se o negócio é mais lucrativo do que investir na melhor alternativa de investimento. O que vai ser esse I aqui, né? Essa taxa? Nesse caso aqui vai ser a TMA. O que é a TMA? Taxa mínima de atratividade. O que é a taxa mínima de atratividade? É onde o dinheiro seria investido com maior segurança. E o que acontece? Isso aqui normalmente utilizado aqui, um título público.
Se o título público está lá em 10%, você vai colocar aqui, ó, 10% aqui. E você vai descontar todos esses valores para o valor presente em 10%. Se a taxa que der positivo, se deu 5%, quer dizer que você vai ganhar 5% a mais do que no investimento no título público, certo? Todo mundo acompanhando até aí? Aí qual que é a parada? Você vai abrir um negócio, você vê lá a taxa lá, deu 5%. Você vai tomar a decisão, pô, compensa eu ficar em casa, fazer porra nenhuma e ganhar 10% ao ano ou compensa eu abrir um negócio para ganhar 5% a mais? Ficar em casa, né? Eu sou besta, correr risco. E aí quando o governo aumenta a Selic, isso aqui aumenta. Se aumenta o denominador, vai ficar mais inviável o negócio. E outro jeito de que isso impacta o mercado é um dos jeitos de calcular o valuation, que é o fluxo de caixa descontado, que é igualzinho isso aqui, que é o somatório aqui dos fluxos de caixa no período N, só que coloca aqui na conta o valor da perpetuidade, né? Tudo aqui dividido por 1 mais. Isso aqui é um dos jeitos de calcular quanto custa uma empresa. Se aumenta a taxa Selic, a empresa vale menos. E a empresa vale menos, os caras comparam esse tipo de valuation com outros tipos de valuation que são utilizados e falam, ó, essa ação aqui está mal precificada na bolsa. Ela tá, né? Porque um dos jeitos de calcular quanto vale uma empresa é se somar, multiplicar a quantidade de ações vezes o preço da ação, certo? E não tem uma unanimidade, é só desse jeito aqui que você calcula o valor da empresa. O que acontece é que você calcula de vários jeitos e vê qual que está de acordo. Então o cara faz o fluxo de caixa descontado na empresa lá. Deu que vale 1 bilhão a empresa. Aí você faz a relação lá de preço da ação vezes a quantidade de ação, deu 1 bilhão e 200. Você fala, essa ação está 20% sobrevalorizada. Então eu vou vender essa porra aqui. Entendeu como que impacta a taxa de juros na vida de vocês? E o pior de tudo, a gente não é autônomo o suficiente para determinar a nossa taxa de juros. Se os Estados Unidos sobe a taxa deles, como lá é mais seguro, a gente tem que subir a nossa aqui também. Então a gente tem que andar alinhado com a política monetária americana. Tá vendo a treta que é? Por que a Argentina tá se fudendo pra caralho? Porque primeiro ela não tem dólar, e aí ela precisa de empréstimo. E se ela já não tem dólar e tá gastando mais do que arrecada, ela não tem credibilidade nenhuma para conseguir título público, né? Vender o título público no mercado, né? Que seria o quê? Pegar o dinheiro emprestado. E aí vira uma bola de neve, né? Aí ela não tem dinheiro para importar produto, o câmbio sobe, os produtos importados são mais caros, a arrecadação diminui, né? Vários problemas que puta que pariu, né? E isso tá tudo interligado ali com os Estados Unidos. Um dos problemas que acontece com a Argentina é que agora que na retomada do crescimento econômico, a Argentina que podia surfar o crescimento mundial junto com os outros países, ela vai estar lá fazendo uma política restritiva, vai estar espremendo a demanda das pessoas para controlar a inflação. Ela vai perder esse bonde. E ela perdendo esse bonde, ela fica para trás em muitas outras coisas, desenvolvimento tecnológico, competitividade. Então é um buraco que você vai entrando que não sai. Difícil, hein? Eu acho que, assim, né, um palpite aí, que a Argentina só conseguiria sair dessa espiral que ela tá aí de desgraça se algum país grande comprasse a treta dela. Se a China chega lá e fala assim, Argentina, não se preocupa com o dólar que você precisar, eu resolvo. Nossa, em 1 ano a Argentina tá boa já. Porque muda totalmente a expectativa das pessoas, controla a inflação, as empresas conseguem desenvolver, os juros ficam mais baixos, tem mais investimentos, Aí, vamos lá. A Selic estava numa trajetória de queda. E aí, agora, a cada 40 dias o pessoal decide a Selic. E por que 40? Porque os Estados Unidos é 40. Ele solta a taxa de juros dele às 3 da tarde, a gente solta às 6. Por quê? Porque nós é besta. Se os caras lá falam que vai cair e a gente sobe aqui e não tá alinhado, a gente se fode. Então a gente espera os caras soltar. Aí a treta que deu é que na reunião anterior foi o consenso. Tem lá as pessoas que votam no Copom. A gente vai falar do Copom na próxima aula aí. Eu vou falar mais de teoria daí, né? Tô falando agora da parte mais prática da treta, né? E daí quando vier a teoria você já vai saber mais ou menos o contexto. Votam lá, acho que 7 integrantes. O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, mais alguns funcionários lá. E a galera rachou o voto. Por um voto que não baixou e ficou mantido constante, né? Acho que estava em 10,25. E aí, como rachou, uma das paradas que tem hoje na política monetária de mais usado, assim, né? Além desse bafafá que tem, política funciona, não funciona, essa treta aí de teoria quantitativa, o que a galera vê, e você vê isso na prática, é o Forward Guidance. O que é o Forward Guidance?
é você ser o mais previsível e transparente possível, e os movimentos são todos lentos. Ano passado, quando saiu a primeira queda da taxa Selic, eu falei nessa exata sala, eu falei assim, ó, se caiu 0,25 agora, e a dúvida naquela época era assim, se vai cair meio ou se vai cair 0,25. Aí acho que tinha caído meio. Eu falei aqui, para a turma que estava aqui. Se caiu meio, quer dizer que vai cair meio mais 3 vezes até o final do ano, porque a Selic vai fechar assim. Por quê? Então eu tirei a bola de cristal. Porque eu sei que os caras não vão ficar fazendo meio agora, 1,5 depois, 0,25 depois. Por quê? Isso aí faz com que o grau de previsibilidade dos mercados seja cada vez menor, e se não consegue prever, é risco. Incerteza é risco, e risco é taxa de juros. É o cara saindo fora. O que aconteceu recente? Nas reuniões anteriores, tinha sido consenso, ó, vamos baixar tanto. Aí nessa penúltima, foi vamos manter, mas assim, só ganhou manter a taxa de juros por um voto. E aí a galera já fala, ih, ó, os caras tá tendo treta, ninguém não estão se acertando, tá tendo discussão, já é um bafafá. Agora estão falando até de aumentar a taxa de juros, você vê que. E assim, o Boletim Focus é um jeito do mercado tentar influenciar a economia real. Como que tá aqui a Selic, ó? Tá vendo que eles colocaram aqui 10,5? Por que 10,5? Porque os caras estão querendo falar, ó, o boletim, você vai aumentar, né? Um pouquinho aí. Vou pegar todas as publicações, vou pegar uma de janeiro aqui, não vai essa porra. E tem todo aquele discurso ali de independência do Banco Central. Porque, na teoria, num mundo maravilhoso, o Banco Central ele seria independente do governo. Por que isso? Porque quando dá um período que tem inflação, ou chega a véspera de eleição, se o governo tentasse gastar muito dinheiro, o Banco Central estaria lá para fazer um contrapé, certo? Falar, não, você está gastando demais, aumentar os juros, porque a inflação é prioridade, certo? Só que a autonomia do Banco Central é outra treta, assim, tão filha da puta quanto essa da teoria quantitativa da moeda. Porque é muito difícil, cara, não ser ele ser independente de verdade. Eu vou falar que ele é independente porque eu vou excluir a libido dele, vou falar que ele não tem interesse pessoal, que ele é um papa ali. Até o papa tem seus interesses. Ninguém é isento. É um robô. E o cara é alinhado politicamente com isso, com aquilo. Né? O Henrique Meirelles era na época do Lula e ficou lá 10 anos. 10 anos. Avesso a política que dita de esquerda, os caralho. Por isso que é foda. A galera fica levantando essa bandeira, o governo de PT é de esquerda. Mas na economia é de esquerda mesmo? O quanto que ele é de esquerda e quanto que ele não é de esquerda? Ele dá Bolsa Família, ele ajuda os pobres. O Bolsa Família está incluso no consenso de Washington, onde foi ali estabelecido práticas neoliberais. O Bolsa Família estava lá. O quanto que ele é esquerda mesmo, o quanto que ele é de direita? Na economia, ele é muito mais direita. O modelo econômico que estava funcionando na época do Bolsonaro, que é da época do Temer, foi da Dilma, que era do Fernando Henrique Cardoso, é o mesmo. É média de inflação, superávit primário e câmbio flutuante, que é o que a gente vai ver na aula que vem, na próxima, se der tempo, que é o sistema de metas de inflação que a gente tem aqui. Ninguém mudou nada. Aqui, ó. Relatório de... Cadê, ó? 9 de fevereiro. Quanto que era a expectativa da Selic? 9. Inflação, igual. PIB, 1,6. Câmbio, 4. Não sei o quê. Tá de diferente aqui. A inflação tá quase na mesma. O câmbio subiu um pouquinho. A ideia aqui é que, ó, o PIB, como tá prevendo que o PIB vai subir muito mais do que... E assim, 0,4% no PIB é coisa pra caralho. Como ele vai subir muito mais do que estavam prevendo, se espera, pela teoria, que o governo puxa o freio para crescer a demanda junto com a oferta. Se um cresce mais do que o outro, vai dar mais inflação. Certo? E como que vai os próximos passos aí da nossa política monetária no Brasil? A gente tem que olhar como que está nos Estados Unidos. Você olha lá a inflação e o desemprego. Se o desemprego não aumentar, se a inflação estiver persistente, a nossa política monetária vai seguir ali, certo? Alguma dúvida? Então, por hoje é isso aí, né? Muita informação ali, né? Dá um nó na cabeça de todo mundo aí, certo? Aí na aula que vem a gente começa o conteúdo especificamente da teoria sobre política monetária, quais são as ferramentas que são utilizadas e aí por diante. Firmeza? Isso aí, muito obrigado a todos.